Graças a paz, igreja. Você está vivendo os seus melhores dias, Lucas? Eu, sem dúvida, estou vivendo os meus melhores dias, sem dúvida. É verdade? Verdade, cara. É verdade. Eu estou vivendo os meus melhores dias, é verdade. Você está vivendo os seus melhores dias? Eu estou. Porque eu estou vivendo os meus melhores dias. É também? É. E você está vivendo os seus melhores dias? Ô, rapaz, é legal, é legal. Isso significa que a vida cristã é um crescendo. Daqui uns 5 anos, talvez ainda eu possa falar. 5 anos, você deve estar vivo ainda. Devo estar vivo. Vivo ainda. Não? Lúcido ainda. Está louco. Se for para ficar gaga, por favor, morro logo, né, velho? Tá louco? É verdade, estamos de passagem. Mas é legal. Olha, para nós que cremos, Lucas. Amém. Por favor, olha o que Paulo falou de começo, quando ele estava em Roma, e ele estava escrevendo as cartas. A prisão dele foi uma prisão estratégica que Deus teve na vida dele. Ele escreveu lá em Roma, preso, ele escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, Timóteo, 2 Timóteo, foi ele que escreveu lá. E eu acho, e aliás também há outros livros, eu particularmente acho que o livro de Hebreus foi escrito por ele. Acho Eu um bom acho que é. chute. Você acha? Acho um bom chute, acho também. Eu também acho. Também. Lá não há uma referência, mas me parece que foi o cara. E o Dirce, Paulo foi o cara, meu! Se foi Paulo que escreveu Hebreus, e se Lucas era discípulo de Paulo, que escreveu Lucas e Atos, a influência de Paulo no Novo Testamento é impressionante. Olha o significado desse homem. Mas esse homem, nós vamos ver hoje, do ponto de vista do mundo, esse homem perdeu. Do ponto de vista do mundo, esse homem foi um fracassado. Meu Deus. E você vai... Olha, é louco isso. É louco. Para o mundo, esse foi um fracassado. Mas e para Deus, Lucas? Foi um vaso usado por Deus. Será que se enquadra naqueles homens que diz a palavra lá em Hebreus, que não era digno, o mundo não era digno? Eu creio nisso. Caramba, eu fico impressionado com essa palavra, o mundo não ser digno de alguns homens que vieram para cá, que deram a sua vida pelo Evangelho, e entendam, o Evangelho é Jesus. Deu a sua vida por eles. Pessoas como os moravianos, conta a história dos moravianos para ele aí. Vou contar, mas a gente tem que voltar logo aqui, né? Porque o meu projeto é ajudar ele a terminar a pregação, entendeu? Os moravianos são irmãos que foram perseguidos e encontraram asilo numa fazenda, isso mais ou menos no século XVIII, se não me engano. E ao invés de se atentarem àquilo que separava eles, eles resolveram aquilo que era comum, que era a cruz de Jesus. Sem ficar pensando em picuinha de ultra ou infralapsarianismo, sem discutir sexo dos anjos, eles de fato se fecharam naquilo que o Senhor Jesus fala de forma básica, e foram o grupo que orava 24 horas por dia, 7 dias por semana, e fizeram isso durante quase 100 anos, orando como é que fala? Um relógio de oração que os irmãos conhecem, né? Esses irmãos orando descobriram que lá numa ilha perto do Sri Lanka tinha uma ilha, o dono da ilha era um ateu, e eles orando mandaram uma carta para o dono da ilha, perguntando se eles poderiam ir lá pregar e evangelizar aquela ilha. O que tinha lá na ilha lá? De quase 2.000 escravos naquela ilha. E se o dono era ateu, esses escravos morreriam sem ouvir falar do evangelho do Senhor Jesus. Tinha um lema dos moravianos, é que eles nunca oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser a resposta. Hoje seria assim. Eu não entendi isso aí. Hoje seria assim: Senhor Jesus, alimente os mendigos de Taubaté. Se eu não estou disposto a eu mesmo levantar e preparar uma comida e levar para eles nem oravam. Então eles não oravam por aquilo que eles não estavam dispostos a ser a resposta daquilo que eles estavam pedindo. Oraram, mandaram a carta e o... Não vai me apressar agora. Não, tá louco de bom. Falta 55 minutos, vai dar, é possível que não dê. O Senhor Jesus vai dar graça. E aí, eles receberam a carta de volta dizendo: ninguém vai pregar coisas sem sentido aqui na minha ilha. E eles voltaram a orar e mandaram uma carta ao dono da ilha dizendo: o senhor aceita a gente como escravo? Olha, meu Deus. O Lucas, misericórdia.
E aí a resposta do dono da ilha foi: ok, eu aceito, mas não pago nem a sua passagem. E aí, com o dinheiro que eles se venderam como escravos, esse dinheiro eles pagaram a viagem deles até lá. E no dia da despedida deles, os irmãos do Rip estavam reunidos no porto. E aí, logo que o barco começou a andar, eram 2 irmãos, jovens, mais ou menos 17, 18 anos. E na saída do porto, eles gritaram para os irmãos, falaram assim: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que morreu por nós receba a recompensa do sofrimento dele. O que nós podemos dar em recompensa ao Senhor por aquilo que ele fez? A nossa vida toda dele. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E eles se foram e nunca mais se ouviu falar desses irmãos. Homens que entregaram as suas vidas pelo Evangelho. Se venderam como escravos para que os escravos pudessem ouvir falar do amor de Jesus. Coisa de louco. Eu fico emocionado, cara. É lindo demais. Podemos ir embora já. Vamos embora. Podemos chegar. Mas amém, esse é o evangelho real. O evangelho real é o evangelho que você renuncia. O evangelho que você dá a sua vida. Diferente do evangelho que está sendo proposto nos dias atuais, o evangelho da prosperidade. O evangelho que você, como a igreja, passa a ser uma bolsa de valores, de que você investe o seu dinheiro para você receber muito mais. Esse não é o evangelho. O evangelho é aquele que você dá a sua vida. Aquele que você renuncia coisas reais, coisas válidas, para que outras pessoas venham a experimentar a mesma vida que você tem experimentado. E esse é o propósito da igreja. Fale. É evidente que só faz isso quem percebe valor daquilo que é espiritual, o valor real das coisas. Se você não enxerga o valor de fato que o Senhor Jesus tem, aquilo que Ele fez por você, você nunca vai trocar esse seu pecado de estimação pelo Evangelho. Esse seu monstro que você tem cuidado dele a vida inteira, você não vai largar dele se você não realmente entender o que é o Evangelho e o valor dele e o que o Evangelho fez vindo em seu resgate, em resgate de todos nós. Evangelho é perda neste mundo e nós vamos ver isso hoje. Toda a função da igreja, todos nós, você olhando para nós aqui, o ministério, todo o desejo, o que nós propomos, qual é a proposta, o que queremos? Na verdade, é que haja um crescimento. Eu queria hoje, quando terminasse a nossa reunião aqui, você se medisse nessa métrica que nós vamos te dar. Você saísse, se você fizesse análise da estatura que você está. Se menino, se criança, se juvenil, se jovem, se adulto, se um homem maduro, uma mulher madura no Senhor. Eu queria muito que você... existe um indicador que você possa perceber qual é o estado, como é que você está, que altura que você se encontra. Tem um texto, e o desejo de toda a igreja, o desejo da igreja nossa é de que aqueles que ainda não vieram para o caminho, que eles venham para o caminho. Diga amém. Amém, esse é o nosso desejo. Olha só, o desejo é, quando pregamos a palavra, a mesma iluminação interior que tivemos, que as pessoas que ainda não tiveram, elas venham a acontecer. E aí, assim como nós tivemos sucesso na vida, estamos na vida, os problemas vieram e não nos afogaram, estamos vencendo e será assim até o fim, e depois de tudo, ao terminar a nossa vida, estamos com o Senhor para sempre, amém, incomparavelmente melhor. Em primeiro lugar, e a ideia principal da pregação da palavra é que aquele que ainda não viu, aquele que ainda não está no caminho, que não está na luz, ele venha para o caminho e ele se torne um cidadão do céu. E o outro aspecto essencial é que aquele que já está no caminho, ele cresça, porque é inaceitável que uma criança ele se torne mirre e não cresça e não se desenvolva. Ele precisa crescer. Assim, eu vejo todos os meus filhos, os meus netos. Esse aqui era uma criança pequenininha. Imagine que ele tivesse hoje aquele toquinho que ele foi de antigamente. Seria problema. Ele era muito bonito. Aliás, todos os meus filhos me puxaram. Eu sou muito bonito. Todos eles toquinho. Mas foi um tempo. Agora, a expectativa do pai é que os filhos cresçam. Diga amém. E assim, hoje eu vejo ele maior do que eu ainda, não, empatado, né? Mas daqui a pouco eu empurro. Ele está diminuindo. Velho diminui, eu estou diminuindo. Daqui a pouco ele me passa e tudo certo. Preste atenção. O propósito é crescimento. E o propósito de Deus
para a sua vida é que haja crescimento. Se você está no caminho, você tem que crescer. Isso é agradável a Deus. Amém. E aí um texto que nós, como igreja, é Efésios 4, 11, 12. Eu não vou abrir a minha Bíblia, eu não vou lendo. Não. Alguém leia. Vamos lá. Vê lá. Vamos abrir. Diga lá. Efésios 4, 11 e 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, vai no telão aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Caramba! Esse é o objetivo da nossa pregação. É para que todos nós, corpo de Cristo, cheguemos ao lugar onde Deus sonhou para a gente, para que a gente chegue à estatura de Cristo, como o texto falou, e que a gente assim consiga glorificar a Deus na nossa vida mesmo, no dia a dia. Amém, rapaziada? Amém? Esse é então o propósito é crescimento. Você tem que crescer, todos nós temos que crescer, e aí você precisa se medir e ver aonde você se encontra, qual é o tamanho que você está, qual é a categoria que você está, e pronto. O projeto, então, o nosso projeto como igreja, como reino de Deus, igreja não é essa igreja, como igreja de Cristo, o projeto é a maturidade de todos nós como filhos de Deus, amém? E aí a reflexão de hoje, para começar introduzindo a palavra do pastor Eros, é em que nível você está nessa jornada de filho da iniquidade que nós éramos, e o objetivo final é ser conforme Cristo, a estatura de Cristo, reagir como Cristo, ser Cristo de fato. Qual é o nível que você está nessa jornada? Você é a melhor edição de você mesmo. Você é a melhor edição que você poderia ser. Você já não deveria estar num outro nível, já que faz tanto tempo que você caminha, diz que caminha com o Evangelho, a sua experiência não deveria ser outra. Esse é o questionamento inicial. E a gente pergunta, como é que a gente investe nesse projeto? Qual é o projeto, irmãos? Maturidade. Amém? Qual é o projeto? Maturidade. Para isso que a gente tem que fazer? Já está indo lá para frente. Ler a Bíblia. É um investimento. Veja bem, hoje nós vamos falar rapidinho, passar rápido, porque nós temos que pular lá, chegar na história de Balaão e de Paulo e dos 3 mais e as orações respondidas, temos que andar rápido. Qual é a sua definição de investimento, pastor Eros? Olha, investimento é uma coisa que eu perco para receber adiante, perder para ganhar. Tudo na minha vida foi assim. Tudo foi na minha vida assim. Quando eu fui me formar, para quem não sabe, eu sou engenheiro, isso me formei em 74, e para eu ter o título, eu tive que renunciar a uma vida de outra, eu tive que renunciar coisas, e tive que foi um investimento pesado financeiro, eu comecei a minha carreira lá em Curitiba, e aí acabei vindo para cá. Custou para que eu tivesse um título. Eu vejo assim, como investimento, eu vejo uma coisa que me chama muita atenção, é família. Estamos falando muito de família, mas é verdade. Família, olha, presta atenção, a família, ela por si só, ela não floresce. No meio da plantação que Deus teve, existe uma ação de ervas daninhas, que elas crescem, e você não percebeu que a erva daninha é resistente, e que a planta que você planta não é resistente, e que a erva daninha mata a planta que você plantou? Você já observou isso, Lucas? Sua planta morre antes do que a erva daninha. A erva daninha é terrível, eu preciso tirar. E quando eu digo de família, Provérbios 24 me parece muito claro, quando ele diz assim que o preguiçoso, se ele não cuida, se ele não investe, ele não vai ter a família, caramba. Rapaz, presta atenção, ela não nasce, ela não é no forno, você colocou no forno e mais naturalmente crescer, não é verdade. Você tem que andar junto, obedecer.
Você tem que obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida, e o resultado disso, sem dúvida alguma, você vai ter uma família. Isso é investimento. Isto é um investimento. Eu invisto e eu perco alguma coisa para receber outra coisa adiante. Semana passada o senhor deu uma definição que é o ato de aplicar recursos, Isso é investir. tempo e esforço. Isso é dicionário. Que é? Aplicar recursos, tempo e esforço, a fim de obter alguma coisa. Você investe em alguma coisa quando você aplica recursos, tempo e esforço nesse seu empreendimento. E aí, como o pastor Eros bem falou, a gente investe, a gente gasta os nossos recursos, o nosso tempo e dinheiro em coisas legítimas ou não, bacanas ou não, boas ou não. Ele falou, por exemplo, na profissão dele, ele investiu nisso. Na família é necessário, se você não investir na sua família, esforço, recurso e tempo, a sua família é um bem que vai deixar de existir logo, porque a erva daninha mata a sua planta antes. Ok? Então, naquilo que é realmente importante. Queria que os irmãos abrissem Marcos 8:35. Amém. Beleza. Marcos 8:35 a 37. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, o que vai acontecer? Perdê-la. Veja que é um investimento. Veja que é um investimento. Eu invisto para ter um retorno. Eu não estou falando de questão financeira. Estou falando de outra coisa. Presta atenção, de bens reais. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida, perdeu. Lucas, perdeu. Perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Amém? Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo? Ô Lucas, o que adianta você estar cheio de dinheiro e se você vai para o inferno? Esse é o questionamento de Abraão ao homem rico. A Bíblia conta de existia um mendigo que chamava Lázaro e o homem rico. Os dois morrem. O mendigo foi para o céu e o homem rico foi para o inferno. Não porque tinha dinheiro, mas porque... Não se interessou? Não se interessou. Não. E o questionamento de Deus para ele é: o que adiantou as suas riquezas, os seus recursos em vida? Agora você está na pior e o Lázaro está se deleitando na festa com o Senhor. Cara, uma coisa extraordinária que você não pode parar de pensar é o seguinte, que a sua história ela é eterna. Você pode fazer crendo e obedecendo a palavra de Deus, a sua história é eterna. A morte não tem mais, ela não obstrui, ela não impede, ela não cerceia a sua carreira rumo ao céu de estar para sempre com o Senhor. Diga amém, Lucas. Amém. Porque o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que sentido faz alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Parece uma relação ilógica, mas a experiência, a Bíblia fala e a experiência mostra que tem muitos de nós que estão tentando ganhar o mundo e têm perdido a sua alma. Meu Deus, meu Deus. Este é o pior investimento. Aliás, investimento bom. Lucas, o que você acha de investimento bom? O que é um investimento bom? O investimento, humanamente falando, imóveis é um bom investimento. Não. Investimento bom. Para você, que seria bom você gastar seu tempo, tudo isso que você definiu o tempo aqui, que com relação a você gastar seu tempo, onde é que está a definição aqui? Recursos, tempo e esforço. Qual é um bom investimento? Eu tenho investido no reino de Deus. Isso significa? Isso significa que o meu tempo, os meus recursos e o meu esforço têm sido em prol da proclamação do Evangelho. Sim, você não completou. É eterno. Sim. O bom investimento é eterno. O que você escolhe? Uma bijuteria ou uma joia? Joia! Mas por que ele escolhe a joia? Porque a joia dura. A joia permanece. A aliança que você tem, esse ouro que está na sua aliança, possivelmente andou na coroa de rei. Possivelmente, lá para trás, ela não nasceu agora, ela já estava aqui. Há uma mutação de utilidade e tudo mais. Será que essa aliança aqui já não andou na coroa de algum rei aí? Ela permanece. Claro que o bom investimento é aquele que permanece. E o investimento que permanece, de fato, o que é? É casa, Lucas.
Não, a casa acaba. Casa acaba. O investimento que de fato permanece é o investimento no reino de Deus. Esse permanece para sempre. Porque não é que dura mais, é porque é eterno. Eterno é que dura para sempre. Então, quando a gente investe nosso recurso, tempo e esforço no reino de Deus, nós estamos investindo de fato naquilo que permanece para sempre. É uma loucura imaginar que todos vocês querem investir naquilo que não se acabará nunca. Você quer investir naquilo que não vai acabar? Amém? Este é o bom investimento. De tudo que você pensa e que sonha, você, com certeza, nada se compara ao investimento espiritual, porque este é eterno. O resto acaba tudo. Tudo que foi, corre de mão para mão e acaba saindo da sua mão. Esse não deve ser a prioridade da sua vida. Eu quero que você... Ô, Valdemir, diga amém, Valdemir. Amém. Trocando em miúdos, o grande projeto das nossas vidas é investir na nossa maturidade em Cristo. É ser, de fato, cada vez mais íntimo, cada vez mais parecido com Jesus, sendo cada vez mais transformado por Ele. E se esse é o seu desejo, eu queria que você desse um amém bem forte. Amém. Qual é o projeto diabólico, então, contra o nosso projeto? O projeto diabólico é fazer com que você valorize o que é perecível e não no que é eterno. Todo esforço o diabo vai fazer para que você comece a dar valor àquilo que se acaba rápido, que é frívolo, que é pífio, e pare de focar a sua vida, a sua energia, os seus recursos, o seu tempo naquilo que dura para sempre. Infelizmente, se a gente não tomar cuidado, isso vem sobre nós. Espera um pouquinho só, os jovenzinhos aqui. Você que não casou, entre beleza e caráter vale o quê? Entre uma mulher feia e cheia de caráter e uma que não vale nada e bonita, você fica sozinho. É um direito que você tem, viu, irmão, de ficar sozinho. Não é obrigado, né? Olha só, presta atenção. Entre caráter e beleza... Caráter. Porque a beleza se acaba. Eu sempre falo que a Roseli não gosta de falar. Quando eu casei, a Roseli tinha, segura aqui, ela tinha uma cinturinha assim. E eu abraçava ela assim, quase que a minha mão pegava aqui atrás também, cara. Ela aqui. Mas ela casou. E aliás, ela continua sendo bonita. Mas não é cuidado. Não é mais como era antigamente. Não? Mas é verdade, o que me importou, o que me valeu foi o caráter dela. E é verdade. Você acha que eu ia casar com uma mulher bonita, que depois a minha cabeça ficava tudo cheia de galhos? Não dá certo, você está louco. O que vale é caráter. Caráter ajuda na minha missão, na educação do meu filho. Claro, estou trabalhando, estou sossegado, eu sei com quem estou... Quem diga amém, Quinho? Aleluia, é isso mesmo, caráter é muito mais do que formosura, porque a formosura acaba, o caráter não. Mas pode ser bonito também, irmão, não tem problema. Nada contra. Mas não é a base, não. De fato, os valores são maiores. Agora, escuta só, por que uns, agora começamos a dizer, por que uns escolhem um tipo de investimento e o outro escolhe um outro tipo de investimento? Você é capaz de dizer isso, de explicar isso? Se eu for raso, é porque não entendeu o valor da outra coisa. Então, ele está valorizando aquilo que não deveria. Se eu for profundo, eu vou dizer que é uma questão de natureza. Mas o recém-convertido, ou o imaturo, porque tem muita gente que conheceu Jesus há 30 anos atrás, mas ainda é imaturo. Posso estar falando com você, presta atenção. Por favor, cara. Existe gente que não conhece Jesus. E por isso sempre escolhe errado. Mas também tem gente que conhece Jesus já faz bastante tempo, mas é uma criança na fé, porque não investiu recurso, tempo e esforço naquilo que é precioso, e por isso até hoje é uma criança. Meu Deus. E uma criança, assim como um cachorro, troca uma barra de ouro por uma barra de chocolate. Meu Deus, Lucas. É bom repetir que os caras têm que incutir na cabeça dos caras, meu. Tá? Se você tem escolhido ao longo da sua vida, isso aqui é estratégia para o pessoal não dormir? Não, dormir, e aí você fala daí,
Entendi. Legal, bora. Quem tem o costume de escolher o que tem menos valor, ou melhor, deixa eu voltar de novo. Isso. Se você tem escolhido ao longo da sua história aquilo que não tem valor, ou seja, aquilo que acaba, ou você não conhece Jesus, ou você é uma criança. Porque assim como um cachorro, uma criança tem a tendência de preferir uma barra de chocolate a uma barra de ouro, se você deixar ela escolher. Por que a criança ou o cachorro fazem isso? Porque eles não têm a menor ideia do quanto vale uma barra de ouro. E a gente leu agora há pouco em Marcos que a gente tem que aprender a valorizar, saber dar valor de fato, entender o valor que o reino de Deus, que as coisas têm no reino de Deus. Amém? Agora, começamos aqui a definir, então, a nossa escala. Presta atenção. Uma escala de 0 a infinito, nesse ponto aqui, o recém-convertido ele se encontra nesse ponto. Uma pessoa que encontrou-se com o Senhor há pouco tempo, ele não é muito difícil, de começo, ele se desgarrar dos projetos que ele foi educado a vida toda. As pessoas chegam no Evangelho absolutamente tortas e quebradas. Então, quando você chega aqui hoje, você chega com uma experiência sobre o que é casamento, que é muito distante daquilo que a palavra de Deus diz sobre o casamento. Você chega aqui com um jeito de gerenciar o seu dinheiro, de um jeito muito diferente do projeto de Deus para que você gerencie o dinheiro. O gerenciamento do seu tempo, você chega aqui gerenciando o seu tempo de forma absolutamente distante daquilo que o Senhor Jesus planejou para a gente como filhos. Só que você entra ali e você ainda não sabe. Aí você entra no projeto, nessa escala, e vai aprendendo com o Senhor. Igual a uma pessoa que não conhece a Deus. O recém-convertido, ele tem um começo, ele tem um início, ele começa a sentir o frescor, o prazer, o aroma do reino celestial, ele começa a se encantar com aquilo e então ele começa a ser despertado para aquilo. A pessoa do mundo que não viu o Senhor, que não conhece o Senhor, o alvo dele é material e é visível. Esse é o nível 0. O nível alto, o nível grande, o nível mais infinito, ele é o texto de Colossenses 3:11. Colossenses 3:11 ele diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está centrado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não da terra, pois morreste e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eles entenderam isso, Lucas? Sim. Nessa escala, você quer saber qual o nível que você está nessa escala de um cachorro, ou uma criança, ou o mais infinito que é o Senhor Jesus? Você quer saber qual nível você está nessa escala? É o nível e o valor, a importância que você dá para as coisas seculares. Coisas materiais. É o nível de maturidade que você está. Essa é a escala. O quanto você deseja, o quanto você anseia por coisas seculares, coisas que acabam, que são perenes, é onde você está, é o nível de maturidade em Cristo que você tem. E é verdade isso, cara. Você se meça agora. Qual é a importância que você dá para as coisas visíveis? Qual é a importância? Você é do tamanho da sua importância. Se você se desapegou das coisas desse mundo, se o seu coração não está mais nas coisas, você não vai deixar de trabalhar, é lógico que não. Estamos aqui, estamos vivendo, estamos trabalhando, mas aquela máxima, tendo o que comer e o que vestir, o que é fazer? Se dê por satisfeito. Se dê por satisfeito. Não é mais o seu projeto. Esse projeto de você ser bonito, de você começar a querer aparecer, é uma coisa notável que eu acho, que uma pessoa que muito dá valor para a beleza, eu vou falar de homem, porque de mulher eu acho que continua sempre igual. O homem, muito vaidoso, à medida que ele conhece o Senhor, ele vai declinando, ele vai largando para lá. Ele não vai engordando. Vai engordando. Não, está errado, farto exercício. Isso é uma piada. A Bíblia fala que a saúde é espiritual. A saúde física ela é espiritual. Presta atenção, presta atenção. Aí é o seguinte, o cara tinha uma vaidade. À medida que ele conhece o Senhor, estou falando dos homens, à medida que ele conhece o Senhor, aquilo vai esvaindo, vai perdendo aquele valor. Você concorda comigo que um velho andar em carro querendo aparecer, eu não posso falar conversível porque eu vi uma fotografia dele num conversível e ele não é velho.
Mas imagine o seguinte, por que eu não aceito a minha velhice? Que a festa foi boa, mas está acabando. Ai. Caramba, presta atenção. À medida que você conhece o Senhor, e você vai tendo experiência com Ele, você vai falando assim, cara, foi tudo muito bom. Eu me encanto com a palavra de Paulo de 2 Timóteo. Ele diz assim, estamos bem? Estamos ruim? Estamos bem. E a segunda palavra de Timóteo, ele disse assim, ele estava terminando, ele estava preso, Cara, Paulo é o cara. Paulo é o homem. Misericórdia. Ele estava já chegando a sua hora, a expressão de 2 Timóteo capítulo 4, quando ele diz assim, quanto a mim, o tempo, já estou sendo derribado como libação. O tempo da partida está próximo. Cara, o Lucas, o cara que não conhece a Deus, ele não quer morrer. Ele, por favor, não. Vou fazer próteses aonde até não precisava. Coisa feia. Onde não precisava? É. Cara do céu, o cara não quer morrer, o cara não quer parecer velho, o cara não quer parecer velho, porque os olhos dele estão no vigor da jovem. É o desespero. Desespero, não tem sentido. Já estou sendo derramado como libação. Quando eu falo assim de morte, eu digo assim, esse ano faço 66 anos. Eu estou felicíssimo, como disse, eu estou no melhor da minha vida. E eu não sei quando o Senhor vai me buscar, mas se Ele quiser me buscar essa semana, eis-me aqui. Olha, vou feliz embora. Não fica debruçado em cima do meu peito, no caixão, porque, cara, por favor, pode ser que eu até fale, sai pra lá. Olha aí, cara. Por favor, vou com o Senhor, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem. Já estou sendo derramado, eu posso talvez até dizer isso, já estou sendo derramado como libação, o tempo da partida está próximo. Olha, cara, será que eu estou profetizando isso, Lucas? O tempo da partida está próximo. E aí ele diz assim, combati o bom combate. Guardei a fé, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a você, mas a todos. Todos quantos amarem a sua vinda. Cara! A morte, a mensagem agora de outono, não é isso, Lucas? Em outono. Viver é Cristo e o morrer é ganho. Cara do céu. Para nós que cremos, nós embarcamos num voo celestial muito maior do que qualquer jumbo desses enormes que tem. E nós vamos voar nas maiores alturas e estaremos para sempre com o Senhor. Seremos recebidos na eternidade pelo Senhor, porque estamos no seu Filho. E nós ouviremos dele vindo e bendito do meu Pai, possuir, receber por herança aquilo que você está preparado. Cara, isso é muito mais do que qualquer bem nesse mundo, em nome de Jesus. É tudo. É tudo, é tudo. Você que está me ouvindo, eu te digo que se você almeja coisas desse mundo, você é salvo, mas você é criança. Mas importa que você cresça e que você não seja essa criança eterna, mas que você vá à medida dos dias da sua vida, você pelo conhecimento da palavra de Deus. E eu chamo a sua atenção para você ter o exercício da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, porque se não for por ela, você não cresce. Você fica muito na emoção, chega, não vou falar. Siga outra coisa. O que vão falar? Então, se é verdade isso, que o quanto mais a gente investe o nosso recurso, o nosso tempo e o nosso esforço em coisas seculares, ou seja, naquilo que não é reino de Deus, isso define em que nível de maturidade, em qual estágio nós estamos. A pergunta para você que quer ser mais maduro é: qual deve então ser o nosso investimento? Se nós estamos dizendo que estamos nessa jornada e que o quanto mais a gente define as coisas do mundo, quer as coisas do mundo, entenda coisas do mundo, coisas seculares, coisas que acabam. Quanto mais a gente quer, então, se o nosso projeto é ser maduro, qual então deve ser o nosso investimento? Eu queria pedir para os irmãos para abrir em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Era isso mesmo que eu ia chamar. Caramba, você é esperto, né, cara? São de casa. Meu Deus do céu. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Dependendo do seu coração, é o investimento que você vai fazer. Olhe para mim, depois que você achar o texto, olhe para mim. Dependendo do seu coração, é o investimento que você está fazendo. É verdade. Você vai gastar com coisas preciosas dependendo do seu coração. Essa que é a história.
Quando eu pego e eu percebo, segundo a ótica de Deus e a luz de Deus, eu jogo tudo nele. É tudo nele, é tudo para ele. É dele, por ele, para ele, é tudo para ele. Eu jogo nele tudo. E para isso, o meu investimento é pesado, conforme esse texto que o Lucas vai ler. 1 Coríntios 9, 24 a 27 diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que acaba, segundo o que a gente conversou agora há pouco. Nós, porém... Aleluia. Nós, porém... nós. É nós. A gente busca alcançar uma coroa incorruptível, que não se acaba. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Eu não fico dando soco no ar, algumas versões vão dizer. Antes, olha só o investimento, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Cara, esse é o extraordinário investimento. À medida que você entende isso e pudesse Deus tocar no seu coração e você entendesse isso, de você viver para Ele, deixar das coisas de criança e de menino e se dedicar ao reino de Deus, porque esse é o investimento eterno. Isso é aquele que fica, não é uma bijuteria, mas é uma joia real que nós devemos, então, esperar. Diga amém. Nosso esforço, presta atenção, nosso esforço deve ser sempre voltado às coisas de Deus, porque essas são eternas. Nós conseguimos os benefícios e vivemos já nesse mundo os benefícios do reino de Deus. Jesus é cura. O André, no seu prontuário, não, no seu receituário, ele tem lá um carimbo lá, e está até conhecido aí, famoso, ele põe lá, sempre lá, Jesus é a cura. E Jesus é a cura. Colossenses 3,11 diz assim, que Cristo é tudo em todos. O que você entende? Que Cristo é tudo em todos. Tudo. O que é tudo para você? Significa que Cristo é tudo em todos. Ele é absolutamente tudo em todos. Cara, olha, é assim, todos nós somos... Lucas, eu esperava coisa melhor sua. Todos nós estamos repletos de carências. A mais simples de todas, que não é mais simples, mas que não é menos importante, é a questão de saúde física. Nós temos carência. Quando se pensa em cura, de instantâneo, de imediato, se pensa em cura física. Mas a cura é cura da alma. É verdade. E a minha relação com Deus restaurada. Isso que importa. É isso que interessa. Então, quando ele diz que Cristo é tudo, o Mário, ele é tudo no sentido de toda a minha necessidade. Aí você diz assim, mas então toda o meu corpo vai ser curado? Claro que não. Nós já falamos disso muitas vezes, no sentido de que o corpo está, por conta do pecado, tendente à morte. Ele avança inexoravelmente para a morte. Ele vai embora, porque o corpo está contaminado. Na minha carne não habita bem algum. Mas mesmo aqui, para a glória do nome dele, por conta do nosso momento, ele nos concede saúde, ele nos concede vitória, corremos atrás, clamamos e buscamos. Parentes, Elisa está muito bem, graças a Deus. Dê um brado de vitória. Peraí. Jesus, eu digo o brado de vitória. Você tem brado de vitória? Você sabe o que é brado de vitória? É um grito de vitória. Vitória. Então, veja bem, a Elisa está muito bem. Graças a Deus, é claro, importante para todos nós. Misericórdia, ela ser curada e tudo mais, nós queremos que ela já foi curada. Mas isso é o menor. Uma outra, mais no nível maior, é a cura da alma. Deus do céu, cura da alma. Lucas, por desobediência. Se eu observar, segundo a palavra de Deus, depressão vai-se embora. Por favor, se eu me aplicar ao Senhor, se eu me envolver, se eu mergulhar no Senhor, não tem bye-bye depressão, Lucas. A alma doente nos leva a sentimentos de coitadismo, de vitimismo, depressão, ansiedade. Tudo isso são sinais de uma alma doente e a solução continua também sendo o Senhor Jesus. Cristo é tudo em todos. Isso significa que todas as suas dificuldades, se você buscar o Senhor, eu creio que você vai ter uma resposta dele
para conforme o momento que você esteja vivendo. Ele não é um Deus caprichoso, um Deus que faz os nossos caprichos. Deus sabe o que é melhor para nós, e aquilo que é melhor para nós, nós com certeza teremos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo então é investir. Márcia, você está prestando atenção, Márcia? Por favor, não durma não, caramba. A história é a seguinte, é um investimento para eu ter um retorno. O retorno meu é um prêmio. E agora entramos na segunda fase. 15 minutos. Acho que dá tempo. 18 minutos. 18 minutos, ainda bem. 15 eu estava preocupado, 18 dá. A história de dois homens. Começamos a falar de Paulo e o outro. Primeira coisa, então, o objetivo é o seguinte. Prêmio, eu vou buscar o prêmio. O que me interessa é o prêmio. O investimento meu é para receber o prêmio. Falamos o texto aqui de 1 Coríntios que você leu, fale. Não, isso pode Ande falar. rápido com isso, você está me atrasando. Não, pode falar. Não, isso aí. Pensei que ele fosse continuar falando. Só é importante construir, antes de a gente entrar em Paulo e Balaão, dizendo que aquele que investe da maneira correta, e o que é investir da maneira correta, segundo a gente leu em 1 Coríntios 9, 27, inclusive esmurrar o próprio corpo e fazer o corpo escravo do Senhor. E aí ele se alonga assim, ele está dizendo dessa energia, gastar toda essa energia para viver a vida de Cristo, porque viver é Cristo. Mas aquele que investe, então, da maneira correta, não vira um feiticeiro que descobriu um jeito de ser atendido em todas as suas preces. O que o pastor Eros quer dizer com essa afirmação aqui, dizendo que o fato de você estar amadurecendo e investindo naquilo que é eterno não te blinda de problemas. Que legal, eu não ia falar isso nunca. Eu sei, mas que a gente combinou antes. Vida, graças a Deus. Legal. Muito legal. À tarde a gente passou a tarde conversando sobre isso, irmão, só para esclarecer. E aí, porque a gente até gravou um QG essa semana sobre isso, que as pessoas têm a tendência de achar, faixas em frente da igreja, a sua vitória. Se você fizer a nossa campanha, você vai sair com a vitória. Porque a gente descobriu um jeito de Deus fazer o que você quer que Ele faça. Um jeito de torcer o braço de Deus, como a gente falou no vídeo. Então isso é feitiçaria. O feiticeiro que diz que traz o amor em 3 dias. Ok? Todo mundo já viu isso? Anúncios assim? Alguma coisa de campanha de 318 pastores? Também acontece muito isso. O que o pastor Eros está querendo construir com a gente é que o fato de a gente estar nessa jornada não significa que Deus vai fazer tudo que a gente queira. Pelo contrário, Ele vai frustrar os nossos planos para que a maturidade de Cristo e a vida de Cristo venha e se manifeste em nós. Amém? Não é como o que me ocorre, mas é como eu reajo. Vida cristã, olha, essa é uma máxima. Vida cristã não é o que me ocorre, é como eu reajo. Veja bem, as coisas, nós estamos no mundo e as intempéries, as dificuldades, elas surgem, mesmo para nós que cremos, e nós vamos agora ver nesse final a respeito de Paulo. Dois homens. Prêmio! O investimento traz um prêmio. E aí tem 2 homens que são, eu não posso dizer notáveis, porque um deles não é notável. Um deles é Balaão e o outro é Paulo. Paulo, sim, notável. Balaão, se você quiser saber mais de Balaão, leia o livro de Números. Balaão. Se você quer saber mais de Balaão, você lê em Números. Números você vai ler e você vai ver situações de Balaão que ele não é um cara recomendável. O perfil dele, olha aqui, ele era um profeta, Balaão. Lê lá depois se você quiser, Números você vai ler. Ele tinha tudo para ser um profeta notável também. Notável? Não, mas e outra coisa, como houve antigamente, lá 2 Pedro 2 fala assim, antigamente houve entre vós falsos profetas, como haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão os seus caminhos de dissolução, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Meu Deus. Esse é o cara. Esse cara é igual a muitos que hoje existem aqui, profetas mercenários, que estão olhando muito mais para as coisas desse mundo e que não estão olhando a sua herança eterna, que estão investindo em nome de Deus erradamente, caramba! Os caras querem dinheiro, Lucas. Essa semana eu estava com saudade, eu fui assistir um culto numa igreja, hein? Eu vou perder a ovelha lá para essa porcaria aí, viu?
De fato, é impressionante. Tem culto o dia inteiro nessa igreja, irmãos. Eu não vou falar que igreja que é, não. E precisa. E aí eu parei lá e depois de 40 minutos e vender todas as rosas, todas as ofertas, 5 vezes passaram oferta, sacolinha, etc. 5 vezes dentro do mesmo culto, em 50 minutos, 5 vezes. No finalzinho, antes da bênção final, ele falou assim: irmãos, inclusive hoje não deu tempo de pregar, né? Então, já que não deu tempo de pregar, semana que vem a gente prega de novo. Então, a gente vai ficar só... Ele gastou todo o tempo que era para ele ter gastado com a palavra, vendendo rosa, etc, etc. Houve, como ainda existe, falsos mestres que introduzem heresias destruidoras. Negando o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E aí, Balaão, um profeta mercenário, ele era um homem obstinado, dotado de um ânimo dobre. O que é um ânimo dobre, Lucas, você sabe? É alguém... Duas caras. Duas caras. Rapaz, se profeta fica feio para você também. Você tem que ser o mesmo aqui, na sua casa e no seu serviço. Você não pode ter duas caras. Ânimo dobre. Diga amém, rapaziada. Esse evangelho que muda, o evangelho camaleão, conforme o estado se muda, eu vou dizer para você que não convém. Não é o investimento que você deve fazer. Você tem que ser sempre a mesma pessoa aqui, na sua casa. Você viu, Lucas? Na sua casa, né? Principalmente, né? Principalmente. Eu prefiro que o irmão seja um grosseiro com todo mundo aqui e viva bem com a esposa. Eu acho que isso é melhor mesmo. Ânimo dobre, eloquente em profecia, mas presunçoso. Bonito isso aí, hein? Eloquente em profecia, mas presunçoso. Alterava o plano divino, aquilo que era de Deus. Olha, ele alterava o plano cachorrão. Deus mandava dizer uma coisa, ele dizia outro. Cachorro. Canalha. Canalha. Balaão é canalha mesmo. Fala assim? Não, canalha é aceitável. É aceitável. Sua missão foi um fracasso. Deixa eu falar para você, caramba, aquele que se envolve com Deus, repito, em toda a minha vida, percebi uma coisa, que aquele que permanece e obedece, ele anda para frente. E eu vi um só cara, de toda a experiência de milhares de pessoas que eu vi, um cara que foi, né, Rosana? Falou para a Rosana, exemplo, ele testemunhou para a Rosana. Você estava perto, Quinha? Sou um exemplo de mau pastor, de mau profissional, ele era engenheiro também, mau profissional, sou um exemplo de mau marido e sou um exemplo de mau pai. Misericórdia. Mas um homem que crê, ô Lucas, eu nunca vi algo semelhante, cara. Eu quero crer que não deu tempo dele, pastor. Não deu tempo dele amadurecer. Ele ficou lá, talvez olhando seus focos totalmente diferentes. Foi um fracasso. Para você que crê, o futuro é brilhante se você obedecer ao Senhor. Caramba, olha isso, o porcão. Se você obedecer, se você gastar tempo, investir na palavra de Deus, obedecer às exortações que a palavra nos traz, você vai andar para frente. Você vai ter dificuldades, mas você vai vencer todas no Senhor em nome de Jesus. Porque Deus quer isso, caramba. Bom, mau conselheiro e habituado ao pecado. Ele, lá em Apocalipse, faz uma menção de Balaão. Apocalipse 2. Hoje eu li isso a respeito. Hoje é dia 2, eu li Apocalipse 2. E olha aqui, ele diz assim, a história de Balaão. Ele ensinava o povo a comer coisas consagradas a ídolos. Abominação para Deus. E incentivava a prostituição. Ele era um devasso. Ai, que porcão. Mas tem muita gente assim hoje, cara. Caramba. Tem muito pastor assim. Caramba, presta atenção. Comer coisa consagrada. Você pode dizer alguma coisa de comer coisa consagrada? Que é uma coisa consagrada ao diabo? No nosso contexto hoje, é gastar para os nossos prazeres aquilo que é santo. Isso é comer uma coisa consagrada hoje. Coisas que não são de Deus não servem para você, tá bom? As coisas que não são de Deus não servem para você. Somente você deve e querer receber coisas que são de Deus. Diga amém? Amém.
seja a coisa mais importante do mundo, se não vier da mão de Deus, não nos interessa. Quem foi que disse amém? Amém, Dinda, eu esperava, você foi a única. Se não for de Deus, eu não quero. Amém. É isso daí. Amém? Vamos embora. Essa é a história de Balaão, que ensinava as pessoas a comerem das coisas consagradas ao diabo e também ele estimulava a prostituição. Balaão, isso está em Apocalipse 2. Essa é a história de Balaão. E diz a palavra lá em 2 Pedro, capítulo 2, diz que ele amou o prêmio. Não falamos de prêmio, que investimento é um prêmio, eu vou buscar o prêmio. O que ele amou foi o prêmio da injustiça. Injustiça, quando a palavra fala injustiça, o Sérgio, presta atenção. Quando se fala em injustiça, ele está falando das coisas concernentes a este mundo. Riquezas da injustiça, coisas concernentes a este mundo. Ele amou o prêmio da injustiça. Balaão, segundo a palavra de 2 Pedro, capítulo 2, ele diz assim que ele amou o prêmio da injustiça. Porque ele amou o prêmio da injustiça, ele investiu tudo naquilo que era uma porcaria. Mas diferente de Balaão é Paulo. Paulo! Aí você está me ajudando. Estamos chegando na reta final. E vamos que vamos ver se dá tempo. Eu acho que Tem não que, vai. lógico que vai dar, Não sim. vai? Vai sim, vamos lá. Paulo, profeta. E Paulo, olha, eu sou impressionado com a vida de Paulo. Paulo é o cara, Paulo é o homem. Só que Paulo não amou o prêmio da injustiça. Amém. Ele amou o prêmio da soberana vocação de Deus. Amém. Essa que é a diferença. Se você é menino e não conhece a Deus, você ama o prêmio da injustiça. As coisas concernentes a este mundo. Mas se você conheceu a Deus e cresceu um pouco, minimamente, você chegou e você ama o Paulo, e como ele e você, amar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga amém. 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 Esse é Paulo, um homem brilhante que nós escolhemos. A despeito desse homem, desse calibre absurdo, esse homem teve, orações não respondidas, caramba. E talvez, porque você ainda esteja lá naquele nível, você conteste Deus e diga assim, por que foi assim, Senhor? Por que você foi? Afinal de contas, deveria ser diferente comigo. Há pouco tempo atrás, eu estava lá no GAC, eu fiquei envergonhado de mim, porque eu estava no momento de oração, e o momento que a Elisa estava sofrendo muito com aquela porcaria de acesso que fala naquela veia. Como é que fala? Acesso, né? E um desespero, caramba! Olha, uma das crises maiores que eu passei. E como eu estava orando lá, eu fui o dia inteiro, eu estava jejuando, eu estava buscando. E ali, aquele desespero da Elisa, eu não podia fazer nada, ela estava sendo esfolada, e eu não podia fazer nada. E eu ali, cara, naquele momento, eu saí, a Michele ficou lá, o André não estava lá. E ela ficou, a Vívia estava lá, né, Vívia? Vívia, você estava lá, foi mesmo. E aí, naquela aflição, naquela coisa, quando eu cheguei e falei assim, pai, mas eu orei tanto, falei com essa voz de... Eu tenho investido tanto no reino de Deus. Eu falei assim, pai, mas eu orei tanto, não podia ser diferente. O que eu fiz? Contestei, confrontei Deus. E eu não confronto Deus. E eu e você, nós não temos altura para confrontar Deus. Só para você saber que eu não sou tão grande quanto Deus para olhar nos olhos de Deus. E Deus não é tão baixo quanto eu que posso olhar nos meus olhos, cara. As coisas de Deus são imutáveis e glória a Deus por isso. Se a sua oração não é respondida, não tem problema. Qual é o problema? Se satisfaça em saber de que Deus cuida de nós em todos os nossos momentos. Amém. Do ponto de vista humano, irmãos, eu vou ler um texto aqui, não preciso abrir para a gente encerrar. Diz assim, analise você a vida de Paulo com a ótica humana. Paulo dizendo, trabalhei muito, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas.
uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Aleluia. Do ponto de vista do mundo, esse homem perdeu. Não é mesmo? Tudo isso que o Lucas acabou de dizer, esse homem perdeu. Mas ele recebeu a coroa da vida, Lucas. Esse homem hoje, Balaão, hoje ele queima no inferno. Paulo hoje está na eternidade com o Senhor. Lutou pela coroa incorruptível. Investiu bem, investiu em coisas espirituais, em coisas invisíveis, em coisas do reino de Deus. Queria terminar com vocês as orações que Paulo... Siga você aí. O seu esboço, né? Voltando para encerrar, então, em Filipenses. Não, mas tem ainda as orações respondidas e os 3 mas. Eu acho que a gente vai para os 3 mas. Então... Não, mas a gente resume. Paulo teve muitas orações que Paulo fez que não foram respondidas. Uma delas, por exemplo, ele estava voltando da 3ª viagem missionária que ele teve. Ele escreveu, quando foi que ele escreveu a carta aos Romanos, ele chegou e falou assim, por favor, olha, o João, presta atenção que você está com cara de sono. Ele escreveu na carta dele e disse assim, que vocês orem por mim, para que eu seja livre dos homens lá que vão se opor ao Evangelho. Que o nosso ministério seja bem aceito entre eles. E aconteceu isso? A oração não foi respondida. Não foi respondida porque ele foi esgarçado lá. Ele tinha um problema de saúde, orou por 3 vezes ao Senhor, e o Senhor não respondeu e disse que a graça dele bastava para Paulo. Não respondeu. E ele disse ainda no final da vida, assim, olha, pessoal de Roma, estou indo aí, fiz muito plano, estou indo aí. Quando eu estou fazendo um projeto para ir para a Espanha, quando eu for para a Espanha, eu passo aí, daí vocês me mandam para lá. Aconteceu isso, Lucas? Não aconteceu. Não aconteceu. E tem outras coisas. Assim como na nossa trajetória, muitas das nossas orações não foram respondidas, mas o Senhor Jesus foi glorificado na não resposta. Aleluia! É isso mesmo. A sua oração, a minha oração, algumas vezes não é respondida, não é motivo de lamento, mas é motivo de, assim, de uma espontaneidade, de adoração, de gratidão a Deus. Eu não entendo, mas eu dou graças ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E por isso queria que os irmãos abrissem Filipenses 1:22 para a gente encerrar. Aleluia. Rapaz, que metralhada, misericórdia. Diga os 3 mas. Vamos lá, Filipenses, 1:22 diz assim, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deveria escolher. Paulo dizendo. Olha o estado de Paulo. O homem que, por favor, que tudo isso lhe aconteceu, ele chega no final da vida dele, ele diz assim, caramba, nem morrer eu posso. Mas não é que eu não queira morrer. Eu muito quero morrer. Mas é porque ainda o meu trabalho na carne produz resultado para essa banda de mal acabados que somos nós. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deveria escolher. Devo escolher. Mas, de ambos os lados estou em aperto. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Para onde que ele queria ir? Estar com Cristo. Ele diz assim que é incomparavelmente melhor. Por favor, o perfeito amor lança fora o medo. Isso significa que o amor de Deus não vai te deixar num apuro no dia que você morrer. Amém. É muito chique isso. Amém. Continue. E como ele investe nisso, versículo 24 diz assim, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Meu Deus. Eu vou investir na maturidade, não só minha, mas dos irmãos também. Viver é Cristo. É isso. O morrer é ganho. Amém? Na sua vida, presta atenção, a renúncia é o aspecto essencial. Você deve investir em coisas que fiquem, em coisas, como disse o Leandro, que está abrindo a boca lá, em coisas que ficam e que permaneçam. Esse é o bom investimento, porque esse é aquilo que te traz o quê?
Disse que permanece, então, pronto. Esse é o bom investimento, é aquele que permanece. Amém. A bênção é ter um coração novo e aí perseverar até o fim. De início, resumindo... Esse texto é bom. Isso, resumindo aqui, finalizando. De início, o novo nascido cobiça as coisas visíveis e naturais. À medida que cresce pelo conhecimento de Deus, seus alvos são mudados e os seus alvos começam a ser colocados todos em Cristo. Não entenderam isso, Lucas? Entenderam? Quando criança, ou não nascido de novo, ou ímpio, ou criança, você deseja aquilo que o mundo oferece, as satisfações do mundo. Conforme você vai amadurecendo, vivendo, Cristo vivendo na sua vida, você começa a colocar a sua confiança, a sua vida, o seu alvo em ser cada vez mais coerente com o evangelho que te resgatou. Amém? Sonhar com nobres, com coisas nobres. Amém, irmãos? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui como família de Cristo, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, porque temos certeza que não somos capazes de transformar um fio de cabelo branco em fio de cabelo preto, Pai. Não temos nenhuma habilidade para aumentar um minuto das nossas vidas. É por isso que nós reconhecemos que o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, do nosso fôlego também. O Senhor, como a sua palavra diz, que é o Senhor que nos dá o fôlego. Então nós nos rendemos aqui, reunidos aqui em família, para dizer que nós nos rendemos ao seu senhorio das nossas vidas, Pai. E pedir, Pai, com o coração apertado, para que o Senhor cuide da Viviane, tire todo o mal-estar, eu não sei qual é a situação exata, mas tire todo o mal-estar, toda a dor dela, e que ela possa perceber o seu cuidado, o seu carinho nesse momento de aflição, Pai. Nós nos colocamos à disposição também para, se o Senhor entender, aliviar de alguma forma esse momento, e pedimos para que o Senhor, de forma sobrenatural, a cure, e que o Senhor, de forma sobrenatural, transforme essa enfermidade em glória para o Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor é capaz disso, nos rendemos totalmente à sua soberania e sabemos que o seu projeto de maturidade em Cristo tem sido chancelado e moldado no caráter da Viviane. Nós pedimos que o Senhor continue isso, amadureça cada vez mais ela na fé e ela seja, de fato, como tem sido para a sua glória. Aproveito para orar também pela mãe, pela sogra do Fábio, do nosso irmão lá do RIP, lá do Sul, que teve um AVC, que também o Senhor livre ela de todo mal e que ela possa também perceber que o Senhor é quem tem cuidado dela, quem dado vida para ela e que pode transformar essa situação também, Pai. Nos rendemos ao Senhor, o Senhor seja o centro da nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus. O Deus de toda a graça nos acompanhe nessa semana, nos conduza até o centro da vontade dEle e que em nós só viva Ele, porque viver é Cristo. Em nome de Jesus. Um abraço. Dê um abraço no seu irmão, querido.